gentileza, lendo a palavra bíblica do livro de Jó, leremos o capítulo 31. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa rica oportunidade de beber nas fontes da Tua palavra, Senhor, em comunhão, em família, ensinando no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. Assim cremos, para a honra e glória do Teu excelso nome. Amém. Bem, temos no capítulo 31, 40 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, eu fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-se-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu e outro coma e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes. Pois seria fogo que consome até a destruição e desragaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse, e inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se a alguém vi perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aguentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro, e seja eu arrancado, repetindo o versículo 22 que nos diz, então caia a omoplata do meu ombro, e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou se no ouro fino em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens, e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão, também isso seria delito à punição de juízes. Por isso negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele, o estrangeiro não pernoitava na casa, as minhas portas abria ao viajante. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito ao meu seio, porque eu temia a grande multidão,
e o desprezo das famílias me apavoravam, de sorte que me calei e não saí à porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis que, repetindo o versículo 35 que nos diz, tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atá-la-ia sobre mim como coroa, mostrando-lhe ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, se os meus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos seus donos. 40º e último versículo, do capítulo 31 de Jó nos diz: por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. Pois bem, por meio deste abençoado capítulo 31, nos fala todos os 40 versículos que Jó declara sua integridade. É maravilhoso a gente enxergar o livro de Jó como um livro de ensinos e esclarecimentos. A gente, boa parte das vezes, enxerga Jó como um livro que narra o sofrimento de um justo. Alguns sentem até medo. São basicamente dos livros da palavra do Senhor, alguns que assustam. Apocalipse, o livro de Jó, dentre outros. Mas o tremor e o temor a Deus é útil em cada uma das suas significativas palavras. Mas neste livro, na leitura do livro de Jó, neste capítulo especificamente, eu me deparo aqui com tanta circunstância inspiradora. Temos aqui, por exemplo, no versículo 5 e 6. Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, abre parênteses, 6º versículo. Pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Caramba, você poder se dirigir a Deus e pedir a Ele para ser pesado na sua balança fiel e afirmar diante de Deus: e conhecerá a minha integridade. Isso não é para qualquer um não, meu amigo. Isso não é para quem quer, isso é para quem pode. E tantas outras circunstâncias. Tantas outras circunstâncias aqui narradas. Versículo 13 e 14. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse, e inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? 15. Aquele que me formou do ventre materno, não os fez também a eles? Não é o mesmo que nos formou na madre? Ou seja, como eu posso ser injusto com meu irmão, se o Deus que me criou foi quem criou ele também? Ofender o meu irmão, ser desonesto, fazer aquilo que é desagradável que façam comigo, fazer ao outro, é ofender o próprio Deus que nos criou. Bem, que Deus a todos abençoe e proteja. É o que desejo sucesso. É o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, para a nossa família consanguínea, nossa família cristã, para toda a nossa vizinhança, respectiva parentela, para cada uma das pessoas que entrarmos em contato de modo direto ou indireto na vida do dia a dia, também para você que acessar essa mensagem de Deus nesse ou em qualquer tempo. Sucesso, que Deus nos abençoe.